Bom dia, pessoal. Então, resolvi fazer esse vídeo aqui para falar de frutas, né? Eu tenho feito uma série de vídeos aí sobre resistência insulínica e síndrome metabólica. Então, quem quiser ver o que é resistência insulínica e síndrome metabólica, pode assistir uns 2 vídeos atrás. E esses vídeos repercutiram bastante, o pessoal gostou bastante, vieram falar pessoalmente comigo, por mensagens, né? E também, assim, por que um geriatra fala disso, né? Porque a resistência insulínica, ela é uma variável que prediz a enorme maioria das doenças crônico-degenerativas que acompanham o envelhecimento. Por exemplo, perda de massa muscular, que é a sarcopenia, fígado gorduroso, osteoporose, doença de Alzheimer, outras doenças neurodegenerativas, aterosclerose, né, alterações de colesterol, pressão alta, gota, né, queda de testosterona em homens, né, hipogonadismo e uma série de outras variáveis, né? Então, a resistência insulínica ela é a raiz comum para tudo e para todos esses tipos de problemas de saúde aí que acompanham o envelhecimento e que levam a grandes debilidades com o envelhecimento, tá? Então, quem quiser ver uma definição melhor do que é isso e as maneiras de tratar, né, tem alguns vídeos atrás, tá? E uma dúvida muito comum no que tange esse assunto é frutas, né? Seriam frutas realmente saudáveis? Poderia ser consumido de maneira ad libitum, ou seja, à vontade, frutas, né? Vamos lá, então. Em primeiro lugar, assim, eu nunca vi nenhum paciente, acredito que nenhum nutricionista ou outro colega tenha visto alguém que ficou com resistência insulínica, com diabetes, com obesidade, com fígado gorduroso porque comeu muita fruta, né? Não. As pessoas ficam com resistência insulínica, né, e síndrome metabólica porque come muito carboidrato processado e refinado, farinha, né, rica em amido e açúcar refinado, certo? Então, aquele açúcar do açucareiro, alimentos industrializados que tem muito açúcar, né? Isso eleva o pico de glicemia e frutosemia no sangue, isso eleva a insulina, né? E insulinemia, isso, né, aumenta a conversão de glicose mais ácidos graxos em triacilglicerol, né? O acúmulo do triacilglicerol nos adipócitos e nas vísceras, né? E isso depois perpetua a resistência insulínica, eu já falei isso em outro vídeo, tá? Mas as frutas, elas têm açúcar, certo? Elas têm um pouquinho de açúcar, né? Qual que é a diferença de comer, por exemplo, vou citar uma fruta que tem bastante açúcar, uma banana bem madurinha, né? Qual a diferença de comer uma banana e o açúcar do açucareiro, tá? Em primeiro lugar, o açúcar que tem nas duas coisas, ou na uva, por exemplo, que é uma fruta bastante doce também, o açúcar é o mesmo, né? O açúcar que tem na uva, na banana e nas outras frutas doces é sacarose, frutose, glicose, né? Que são tipos de açúcares. Tá? A sacarose é um disacarídeo, na verdade, é uma ligação de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. Tá? E o açúcar da cana-de-açúcar é sacarose pura. A questão é, quando a gente come o açúcar da cana-de-açúcar, a gente come açúcar. E quando a gente come uma banana, a gente come, né, 25% do volume da banana é açúcar, mas o resto é fibras, é nutrientes, é vitaminas, é minerais, né? Tá? Proteína vegetal. Então, essa é a grande diferença. A gente vai comer um alimento que está dentro de uma matriz alimentar de muitos nutrientes, ao contrário do açúcar, né? Do açucareiro, tá? E o único motivo para se extrair açúcar da cana-de-açúcar é um motivo econômico, né? Porque é barato, porque a monocultura de cana-de-açúcar é barato e porque tem uma abundância muito grande de sacarose na cana-de-açúcar, tá? Mas poderia ser extraído das outras frutas doces também, né? É que a gente vai usar a banana para comercializar, a uva nós vamos fazer vinho, vamos vender a uva, né? Economicamente é mais viável isso, tá? Mas o açúcar é o mesmo, certo? Então, assim, ó, ninguém fica doente porque come frutas. Entretanto, agora é a parte importante, quem já tem resistência insulínica, né? Quem já tem essas doenças correlatas, hipertensão, aumento de circunferência abdominal, diabetes, pré-diabetes, vísceras gordurosas, né? Vai ter uma dificuldade ou vai ter, né? Talvez não vai conseguir perder peso, controlar seu diabetes, se comer muita fruta doce, certo? Então, quem já tem resistência insulínica vai ter que moderar, sim, nas frutas, tá? Primeiro passo, comer as frutas, não beber,
tá? Isso parece bastante óbvio se a gente pensar na quantidade de açúcar. Eu disse, por exemplo, uma uva, né? 100 gramas de uva vai ter em torno de 20 gramas de açúcar, ok? A pessoa consegue comer 1, 2 cachinhos, né, de uva e fica satisfeita. Um copo de suco de uva deve ter em torno de 10 cachos de açúcar, tá? Sem ter as fibras. Então é uma concentração de açúcar. Então assim, não beba suco, coma as frutas, não beba as frutas, é a minha primeira dica. Segundo lugar, assim, quem tem resistência insulínica, as frutas doces do tipo banana, bergamota, figo, manga, ameixa, né? Tô lembrando das frutas agora da estação, a uva, né? Então, realmente, as frutas que são doces, elas têm que ter uma certa moderação, tá? E isso vai conversar com o seu médico, com o seu nutricionista, para saber quanto que pode diariamente comer, mas tem que ter moderação. Quem tem resistência insulínica tem que ter moderação, tá? Tem frutas que pode ser comido com mais liberdade, né? Porque liberalidade, porque elas têm pouco açúcar, né? Moranguinho, amora, mirtilo, limão, maracujá, inclusive essas duas últimas frutas, elas podem sim ser usadas para fazer suco, porque elas têm muito pouco açúcar, tá? Então elas poderiam ser usadas, claro, não pode adicionar açúcar da cana-de-açúcar, né? Tá? Então são frutas que têm uma liberalidade maior de consumo mesmo em quem tem resistência insulínica. E tem frutas que não têm açúcar, né? Que qualquer um poderia comer. Por exemplo, assim, mesmo quem tem resistência insulínica, né? Tomate, pepino, chuchu, berinjela, abobrinha, azeitona, abacate, pimentão. Então são frutas que têm ou tem muito, muito pouco açúcar ou praticamente não tem nada de açúcar, né? Então a pessoa poderia comer isso à vontade num contexto de uma dieta de baixo carboidrato para reversão e remissão de resistência insulínica. Tá? Então, isso que eu queria passar de frutas, tá? E lembrar de uma coisa, tá? A gente sempre fala assim, ah, mas frutas é uma coisa natural, uma coisa que a natureza nos dá. Será que é natural mesmo? Vamos raciocinar assim, nós somos uma espécie animal, né, humanídeos, que a gente habita esse planeta entre 5 e 10 milhões de anos, tá? 99,9% do nosso tempo evolutivo nós não comíamos frutas com abundância da forma que a gente come hoje, que eu posso sair aqui no sacolão, no mercado, e posso comprar frutas do mundo inteiro, frutas de todas as estações do ano, não. Né? O ser humano sempre comeu frutas esporadicamente, né? E de uma forma não em grande abundância, né? O ser humano é um animal que está bem adaptado a comer carnes, ovos e vegetais de baixo amido. Essa é a minha opinião pessoal, Denner, tá? Também as frutas que nós comíamos, né, na era paleolítica, ou seja, na era pré-agricultura, que compreende, de novo, 99,9% do nosso tempo evolutivo, não eram doces como as frutas de hoje. As frutas que nós comíamos, elas eram frutas com muito menos concentração de açúcar, tá? Quem quiser, por curiosidade, escreva no Google Wild Banana ou Wild Orange, né? Ou banana selvagem, laranja selvagem. Vocês vão ver uma banana do mato. É uma banana pequenininha, é uma banana que ela não é aquela amarelinho bonito, né? É uma laranja também muito fibrosa, tá? Também a melancia selvagem, é uma melancia que por dentro ela é praticamente branca, ela não é doce do jeito que a gente tem hoje em dia. Por que isso? Porque o ser humano, nesses 10 mil anos de agricultura, trabalhou as frutas, selecionou sementes, então existe uma seleção artificial por parte do ser humano, existem também técnicas de agricultura, de preparo de solo, de alcalinização de solo, né, por exemplo, a uva, né, nas nossas culturas. Aqui a gente vê agora na safra o que acontece, né? Os agricultores, eles tiram as folhas para penetrar mais sol. Para que tudo isso? Para deixar a fruta mais doce ainda. Então a gente querer dizer que uma banana ou uma uva, que eu estou dando um exemplo falando bastante, é uma coisa natural, é que nem a gente falar que um cachorrinho, shih tzu de apartamento ou um poodle de apartamento é uma coisa natural. Não é, tá? Natural é lobo, selvagem, é chacal, não é poodle de apartamento, certo? Poodle e shih tzu e outras raças são animais que sofreram um processo seletivo artificial por parte do ser humano, certo? Da mesma forma, as frutas, tá? Então, essa é a mensagem. Muito cuidado com as frutas doces, né? Com o consumo exagerado de frutas doces para aquelas pessoas que têm resistência insulínica. Quem é magrinho, saudável, né? Faz uma quantidade de atividade física
abundante, eu não vejo problema em consumir frutas, né? Porque afinal de contas, comer as frutas elas vão ser autossaciantes também, não nos vão permitir comer muita fruta. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, tchau, tchau.